Reforma Construção. Teve entrevista coletiva, tá? Se vocês deixarem aqui eu falar do Cruzeiro, talvez vocês não queiram, né? Do Pedro Martins na Toca 2. Gabriel Marques acompanhou, chega com os detalhes ao vivo na tela da Band. Alô, Gebres, boa tarde, Gebres. Boa tarde pra você, HG, boa tarde a todo mundo ligado aqui na tela no Donos da Bola. Bom, coletiva agora há pouco do Pedro Martins com muitos pontos esclarecedores. Eu vou deixar alguns e deixar o melhor pro final, o ponto mais assim, que infelizmente não esclareceu tanto, mas vai continuar sendo essa festa. Bom, começando, o Pedro Martins falou sobre Matheus Pereira. É engraçado porque no caso do Matheus Pereira ele falou que ambas as partes estão muito felizes, que vai continuar fazendo um esforço para que o jogador continue aqui em Belo Horizonte com o Cruzeiro, mas que não dá para, cravar se ele vai continuar ou não. Já no caso do João Marcelo não teve tantos elogios assim, João Marcelo zagueiro. O Pedro Martins falou apenas que está contente e que vai avaliar no futuro, que ainda vai chegar, sobre se vai continuar ou não na Toca da Raposa. Bom, já o caso de João Pedro, ele e o Fernando, foram vistos naquele vídeo, tomando alguma bebida alcoólica lá, no dia ter viagem no dia seguinte. Bom, Pedro Martins deu uma letra, falou que formar jogadores também tem a ver, com deixar que eles tenham tudo para poder se tornar profissionais. É importante que ninguém se coloque acima do elenco. Então ainda não há uma data, qualquer tipo de coisa estipulada para poder falar se João Pedro será reintegrado ao elenco celeste. E por último, HG, sobre o Marcelo Moreno, eu vou deixar o Pedro Martins explicar como que está o planejamento para essa despedida do Moreno. E a gente está desenhando como vai se dar essa despedida. Se vai ser numa partida amistosa, se vai ser em algum momento aí numa partida oficial, se não vai ter partida, se vão ser uma série de atos aí construídos com a equipe de comunicação do Cruzeiro e a equipe dele, A gente está desenhando, mas a primeira vontade do Moreno, que era voltar a participar de uma rotina dentro do Cruzeiro, isso a gente já conseguiu cumprir. Então é isso, HG, sem muitas definições sobre como será o futuro agora dessa despedida de Marcelo Moreno com a camisa do Cruzeiro. Você não quer ficar mais uns 10 minutos com a gente aí, com essa chuva? Eu acho que tudo bem, a chuva veio para lavar a alma, Gabriel. Tô tomando um pouco Balu? Menesguei, como diria minha tia, mas acho que já deu de molhar por hoje. Fica por aqui, vamos continuar batendo um papo. Mas como é que vai a vida? Como é que vai a família? Tudo bem? Pai, mãe, família, os cachorros? Sacanagem, velho. Olha o óculos, olha se passando. O óculos ainda não inventaram para-brisa aí, óculos Gabriel. com palhetas, meu filho? Que nem de para-brisa. Gabriel, obrigado, parabéns pelo trabalho, meu filho. E não aceita a proposta que te fizeram, não, que você é nosso e boi no lambe. Alô, Thiago Valuzeiro, ídolo máximo do Cruzeiro. O homem falou com jornalistas lá e boas notícias da manhã desta quarta-feira, Valuzeiro? Ótimas notícias, pelo menos eu considero assim, para falar a respeito da fala do Pedro Martins, isso se tornou habitual no Cruzeiro desde que a gestão do Ronaldo assumiu no final de 2021. Sempre após o término da primeira janela, ele vem e fala aos jornalistas, fala à imprensa. Em 2022 foi assim, em 2023 também, e agora em 2024 não é diferente. Mas a grande notícia da manhã, pelo menos eu considero para o torcedor do Cruzeiro, é a renovação do lateral esquerdo Marlon. Marlon agora tem contrato com o Cruzeiro até o final de 2026. O Marlon, que juntamente com o William, sem sombra de dúvidas, se há pouco até em uma entrevista à Rádio Itatiaia, o Paulo André disse de situações de jogadores que decepcionaram, citou o Wesley como a maior decepção. Por outro lado, eu tenho certeza que, diante daquilo que demonstraram, tanto o William quanto o Marlon foram acertos muito grandes da direção de futebol. O William já havia renovado o seu contrato, havia uma cláusula de renovação automática ainda em 2023, e o Marlon vinha conversando com o Cruzeiro. O Marlon assediado por vários clubes aqui do Brasil, também por clubes do exterior. Eu acho que é um acerto muito grande do Cruzeiro a renovação com o lateral esquerdo, que para mim, o ano passado, na primeira parte do Campeonato Mineiro, na primeira parte do Campeonato Brasileiro, foi o melhor jogador da competição, tem uma capacidade de desarme muito grande. Para falando ainda de Cruzeiro, só que agora das cabulosas, Ontem o Cruzeiro, elas venceram o Flamengo fora de casa. O Cruzeiro estreou com empate contra o São Paulo e ontem venceu o Flamengo fora de casa no estádio da Portuguesa Alusa do Rio de Janeiro por 2-1. Fui derrubado na KTO ontem, porque esse jogo aqui que eu coloquei empate. Mas enfim, ô Eltinho, e o Marcelo Moreno, hein? Já treina na Toca 2. Entretanto,
o Cruzeiro ainda não tem os detalhes do jogo de despedida. Quem admite é o próprio diretor de futebol do Cruzeiro, Pedro Martins, que a gente viu antes. Então eu gostaria que você falasse. Então, não, é o que eu falei no dia quando saiu a nota, eu até li a nota do Cruzeiro aqui, porque ela falava, ele vem para ficar... Chamou a atenção aqui pro até detalhe. até o fim do Campeonato Mineiro, e ainda não tem data marcada. Aí a gente, conversando mesmo, é um diálogo mesmo que a gente tendo aqui na nossa discussão e conversando, levando essa questão para o torcedor também, que ficou um pouco difícil de compreender aquela nota do Cruzeiro num primeiro momento. E agora o Pedro mostra que realmente ainda não entenderam o que vai ser feito. Não tem ainda como que vai ser essa despedida. Se vai ser um jogo separadamente para a festa do Marcelo Moreno ou se vai ser ao decorrer da temporada. Enfim, então ainda falta, para mim, ainda falta amarrar melhor essa vinda do Marcelo Moreno. Sabe o que é isso? Saiu no bid? Sabe o que é isso? Saiu no bid? Saiu. Saiu no bid, não saiu? Saiu. Saiu no bid. Tá. Pode jogar? Pode. Pode? Final aí com o Galo, precisando de um atacante, pode entrar no jogo? Ah, para, velho. Pode. Não, para. Pode. Beleza. Não, pode. Beleza. O planejamento não é Sim. esse. Tudo bem. Hoje não é esse. Então, veja bem. O Elton disse que ainda não existe Não, planejamento. existe, pra mim, Ele deixou existe. claro isso. Não. Existe O Elton deixou planejamento. É claro que não, mim. Pedro. Não existe, o o Pedro- mesmo o Pedro A acho. opinião sabe. de vocês, na minha opinião, existe planejamento. O Pedro falou que não Na sabe. minha opinião, existe, Elton. Na minha opinião, existe. Mas Não- pro Pedro não existe. não está desenhado como será despedido. Então não existe. Não, na opinião, não, eu discordo de vocês, velho. Eu acho que existe. Eu acho que Ó, existe. Valor. Eu não sou obrigado a concordar. É um Beleza. absurdo que o Elton tá falando. É claro que existe Qual um que é o planejamento. absurdo? Não, eu tô brincando. Agora falando sério, sem querer ser o diabinho ali, é muito ruim discordar do Valu, cara, porque eu tenho me unido tanto a ele nos últimos dias. Mas eu também acho que não existe um planejamento, viu, Valuzinho? Por Não, mais que, tudo bem. por mais Eu que- continuo achando que existe. Não, Mas sim. seu diretor disse que não tem. Não tem definido como será a despedida. Então, porque não tem. Cara, não tem não, planejamento. não adianta vocês Vamos lá, vou fazerem repetir. pouco da minha opinião, gente. Que isso, Que cara? isso, Alô, não, você tá não, agredindo a não, gente. não adianta. É simplesmente que o Pedro falou que não tem. Tá bom, não tem desenhado como será a despedida, mas já está definido Thiago. que será feita uma despedida. Thiago. A gente não sabe os moldes. Ela Então, pode ser o contra Marcelo- a Bolívia e pode ser contra o Cuiabá. André, pode ser dos André, Andes. Pode, isso não Põe está de novo definido. aí, deixa eu ouvir o menino de novo. A gente está desenhando como vai se dar essa despedida. Se vai ser numa partida amistosa, se vai ser em algum momento aí numa partida oficial, se não vai ter partida, né? Se vão ser uma série de atos aí construídos com a equipe de comunicação do Cruzeiro e a equipe dele, né? A gente está desenhando, mas a primeira vontade do Moreno, que era voltar a participar de uma rotina dentro do Cruzeiro, isso a gente já conseguiu cumprir. Pera aí, ô André, tá me ouvindo, André, aí em cima? Sim. Põe um homem pra falar de novo, André. E a gente está desenhando como vai se dar essa despedida. Se vai ser numa partida amistosa, se vai ser em algum momento aí numa partida oficial, se não vai ter partida, né? Se vão ser uma série de atos aí construídos com a equipe de comunicação do Cruzeiro e a equipe dele, né? A gente está desenhando, mas a primeira vontade do Moreno, que era voltar a participar de uma rotina dentro do Cruzeiro, isso a gente já conseguiu cumprir. Cruzeiro mete, vamos imaginar um cenário aqui, tá? Jefferson, tá por vida aí. O cenário é o seguinte: Cruzeiro amarra lá, perde o jogo por 1-0, vai. Primeiro jogo por 1-0 pro Galudo, lá na Arena MRV. Ou empate e tal. Aí, segundo jogo, Mineirão lotado, 60 mil espectadores. Calma que eu tô falando. Aí o Valuzão lá, sem camisa, peitão cabeludo, só girando a azulzinha. É cabeludo, Valu? É, tem. Não tá afim de dar ideia, não. Gritando assim, ó, Marcelo Moreno. Se liga, o Marcelo Moreno lá no banco. Aí o Cruzeiro vai lá e pimba, 1-0 Cruzeiro. Gol, quer saber de quem? Eu gosto de surpreender. Gol do Vidalba, de cabeça. Pá, 1-0 Cruzeiro. Aí, 1-0 Cruzeiro, perdeu o primeiro por 1-0. Aí o Valu, Marcelo Moreno. 37 do segundo tempo, larga a mole pro banco, aponta o dedo pra ele e fala, vem, é você. Aí o Marcelo, calma, aí o Marcelo Moreno levanta do banco, olha a cena, cara. Constrói na sua cabeça. Tá aqui já. Marcelo Moreno levanta do banco, o Mineirão explode, Azul, cara. pulsando. Aí o Valu começa a girar a camisa com mais velocidade. Marcelo Moreno! Aí o Marcelo Moreno entra no jogo. Aí o Marlon avança pela esquerda. Dá um come no Saravia. Vai na linha de fundo e cruza.
segundo pau, sabe quem tá lá escorando? William. Ele escora, entrada da área, vem o Marcelo Moreno e dá uma bicuda na bola, canto esquerdo do goleiro Everson. Cruzeiro 2-0. O Valu tá chorando. Olha. Chorando. Olha, o Valu olha tá aqui, escorrendo a lágrima. Olha aqui. Olha o lado dele tremendo de vontade de rir. Olha o lado tremendo. Porque Mas ele o HG sabe que isso